Alô Magé, alô meu Rio de Janeiro, alô meu Brasil. Quero falar para vocês de uma experiência que eu tive agora em janeiro de 2012, numa caravana que tinha no seu roteiro Roma, Egito e Israel. Foi uma experiência maravilhosa, uma experiência nova para mim, conhecer 3 continentes de uma vez só. Aprendi muito em todos os países que passei, mas infelizmente no Egito a nossa caravana teve uma experiência muito ruim, que eu não desejo para ninguém que vai fazer uma viagem como nós estávamos fazendo. Estávamos seguindo da cidade do Cairo para a cidade de Santa Catarina, para subirmos o Monte Sinai, quando no meio do deserto, no meio do nada, depois de 6 horas viajando de ônibus, só pedra e areia, um povo do deserto, chamado os beduínos, parou a nossa caravana, bloqueou a estrada, com fogueiras no meio da estrada, e fez a nossa caravana, muitas outras pessoas, de refém. Ficamos presos várias horas dentro do ônibus, um terror, um pânico só. Ninguém podia sair, não podia seguir viagem, não podia retornar. Então foi um terror total dentro do ônibus, as mulheres chorando, os homens em pânico. Realmente eu também entrei em desespero no início, quando nós chegamos até a barreira de fogo. Eu fiquei muito tenso, fiquei muito nervoso, porque a gente no meio do nada, cheio de homens armados, houve disparo de arma de fogo, e a tensão aumentou dentro do ônibus. Foi uma coisa realmente muito ruim, foi uma experiência muito ruim nessa viagem maravilhosa. Teve essa experiência muito ruim com esse povo. O povo vive no deserto e está cobrando do governo do Egito melhorias como água, esgoto e energia elétrica. E nós, que não temos nada a ver com o problema daquele povo, fomos as vítimas. E o nosso guia local informou, depois que ele desceu para poder ver o que estava acontecendo, que eles não deixariam ninguém passar porque os turistas é que são os alvos, porque o governo do Egito não escuta se eles pararem o próprio povo na rua. Então, quem são os alvos? Nós, os turistas, os brasileiros, seja qual for o turista. Então, nós vivemos essa experiência. Criança no ônibus, os idosos, como eu disse, foi uma coisa de terror. Antes de vocês viajarem para o Egito, eu aconselho que procure saber em que pé que está essa guerra interna desse povo, dos beduínos, com o governo do Egito. Porque não é nada bom, meu povo, passar o que nós passamos, os momentos de pânico que nós passamos. Pânico total. Eu não consigo descrever com palavras o terror que é viver aquelas horas que nós vivemos. Mas graças a meu bom Deus, só a nossa caravana foi autorizada a retornar. Depois de várias horas presos e refém, a nossa caravana foi autorizada a retornar pelo líder dos beduínos. E aí nós retornamos para o hotel, onde nós almoçamos umas 4 horas antes, para depois seguirmos viagem para a fronteira de Israel. E quando nós passamos para Israel, nós entramos no paraíso. Um abraço, eu sou o Domingos, e antes de viajar para o Egito, procure saber como está essa guerra interna. Obrigado.